Ora bem, bom dia a todos. Vamos começar já a nova sessão, a nova aula. Hoje vamos trabalhar Geometria Analítica de 11º, mas, primeiro que tudo, antes de chegarmos a estes exercícios, vamos ter de começar por fazer uma revisão rápida, dentro do possível, não é? Da parte de Geometria Analítica do 10º ano. Portanto, antes de começarmos, deixem um gosto aí em baixo. Não se esqueçam de confirmar também se está tudo ok, se me estão a ouvir. Bom dia, Tomás. Bom dia, Rosa. Vamos ver se chega também mais alguém. Confirmem se me estão a ouvir. Preparem as coisinhas todas, porque vamos já arrancar com os exercícios. Ora bem, então, Geometria de 10º ano. Nós não vamos ver aqui tudo ao pormenor, vamos fazer uma passagem muito rápida. Se calhar dá jeito terem aí uma folhinha onde vão registando as várias fórmulas que vamos utilizar. Ok, Tomás, tudo ok, conseguem ouvir-me bem. E isto vai acumular rapidamente aqui várias fórmulas. Bom, temos uma figura com dois pontos, os pontos A e B, e vamos fazer várias coisas com base nestes pontos. Está bem? Portanto, a primeira coisa que vamos precisar é de determinar o comprimento do segmento AB ou, se quisermos, a distância entre os dois pontos, o A e o B. Portanto, para isto vamos precisar já de uma fórmula. Vamos designar aqui o A e o B desta forma. x1, x2, aliás, x1, y1, desculpem, e o B, x2, y2. E então, para estes pontos, nós teremos a seguinte fórmula, muito simples, a raiz quadrada de... E depois era o quê? A diferença entre as abscissas dos pontos ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas. Ok? Portanto, distância entre dois pontos. Vamos aplicar. Neste caso, então, para a linha A, teríamos AB como sendo... Vamos buscar as coordenadas, teríamos o 1 e o 4 como x, era fazer isto, era 1 menos 4 ao quadrado, mais, e depois a diferença entre as abscissas. Portanto, aqui seria 2 menos 1, tudo ao quadrado. Ora, muito simples, daqui saía a raiz de o menos 3 ao quadrado, vamos já colocar aqui 9, mais, e aqui o 1 ao quadrado, não é? Portanto, vai dar 1 e temos então raiz de 10. Portanto, fácil. Isto é só mesmo para recordar, são ferramentas que nos vão fazer falta. Entretanto, já temos mais gente. Bom dia, Margarida. Arranquem já com o que aqui está. Portanto, vão registando as fórmulas e vão começando a resolver os exercícios à medida que eu vou falando também, porque isto vai ser mais ou menos rápido. Agora, ponto médio. Precisamos também do ponto médio, que tem a seguinte fórmula. Ponto médio de um segmento, AB, com aquelas coordenadas que aqui aparecem em cima, será como? Ponto médio vai ter a média, não é? A média das várias coordenadas, x1 mais x2, somamos, dividimos por 2, fazemos a média, e y1 mais y2, somamos, dividimos por 2. Tá? Atenção, não confundir, o ponto médio é um ponto, tem duas coordenadas, vamos obter um par ordenado neste caso, estamos a trabalhar em x, y. O caso da distância vai nos dar um número, que foi o que aconteceu aqui. Raiz de 10 é um número, é uma distância, uma medida, ok? Não confundir as duas. Então vamos aplicar, portanto, na linha B, o ponto médio seria então o quê? x1, que era 1, mais 4, dividido por 2. y1, que é 2, mais y2, que é o 1. Vão verificando as contas, que também pode escapar aqui às vezes qualquer coisa, está bem? Se houver algum que não bata certo, digam. E temos 5 meios e 3 meios. Até aqui vão-me confirmando aí no chat se está tudo ok. Acho que não há dúvidas nenhumas, isto são coisas muito simples, é só recordar. Podemos também usar a figura, temos ali os pontos marcados A e B, com as coordenadas exatas, 1, 2, 4, 1.
e vemos que o ponto médio nós determinamos agora como x 5 meios. Ora, 5 meios é 2,5 e se vocês repararem aqui, bate certo, não é? Portanto, teríamos aqui os 5 meios e o y deu-nos 3 meios, que é 1,5 e vai dar mais ou menos aqui 3 meios. Bem, portanto, tudo a correr bem e faz sentido. Mais coisas. Precisamos também de determinar coordenadas de vetores. Então, para os vetores, vamos precisar de mais uma formulazinha. E se bem se recordam, o vetor AB, as suas coordenadas determinavam-se como? Fazendo o ponto final, neste caso B, menos o inicial. Então, é isso que vamos fazer. AB, B menos A, e é só fazer contas. Vamos também obter agora o quê? Coordenadas. Tá bem? É um vetor, tem duas coordenadas, neste caso. Isto funcionaria também no espaço, com 3 coordenadas. Então teremos o B, vamos só escrever aqui outra vez, 4, 1, menos o A, 1, 2. Feitas as contas, 4 menos 1, temos 3, 1 menos 2, temos menos 1. E com isto temos 3 menos 1, o vetor AB. Também é útil olhar para a figura e pensar o que é que seria ali aquele vetor. Um vetor 3 menos 1, se vocês quiserem podem marcá-lo a partir da origem. O que é que ele faz? Isto é como se fosse uma instrução. Anda 3 para a direita, então estamos na origem, andamos 1, 2, 3 e anda 1 para baixo. Anda 1 para baixo, então vamos parar aqui. Portanto, seria este vetor mais ou menos assim. Este é o vetor AB. Tá bem? Eu marquei-o aqui na origem, mas os vetores são, digamos que livres, não é? Nós podemos arrastá-los para onde quisermos, desde que se mantenham as tais 3 características típicas, quais são? Direção, sentido e a norma, tá bem? A norma, por acaso, não aparece aqui nenhuma pergunta a pedir a norma, mas até podemos acrescentá-la. Esqueci-me dessa aqui. Mas, como eu estava a dizer, se arrastarmos agora este vetor, vocês veem que vai... Ups, vamos tentar desenhar isto melhor. Veem que vai coincidir aqui e cá está o vetor AB, tá bem? Pronto, então vamos acrescentar aqui a norma que não tínhamos. A norma de um vetor. E vamos definir aqui como coordenadas. Se calhar tenho que pôr aqui ao lado. Eu vou definir antes o vetor U. Se eu tiver um vetor U com coordenadas U1, U2, e poderia ter uma terceira coordenada que seria a mesma coisa, a norma, como é que se calcula? A raiz quadrada de primeira coordenada ao quadrado mais segunda coordenada ao quadrado. Só isto. Que no fundo é o comprimento daquele segmento. Portanto, é de esperar que dê exatamente o mesmo que nós já tínhamos aqui em AB. Vamos confirmar. Não pedia, mas vamos acrescentar aqui. A norma será a raiz quadrada de primeira coordenada ao quadrado, 3 ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, menos 1 ao quadrado. E temos raiz de 9 mais 1 e, portanto, cá está, raiz de 10. Ok? Até aqui pacífico, vão deixando aí as coisas. Vamos para a frente, temos muito para passar, para chegar já àquilo que é de 11º. D. Vetores colineares, outro conceito que vai fazer falta, pode surgir, não é? O que é que eram os vetores colineares? Se bem se recordam, tinha a ver com a direção, não é? Se os vetores têm ou não a mesma direção. Deixa-me lá fazer aqui um outro, por exemplo, aqui na figura. Se eu tiver um vetor assim, mais ou menos. Agora posso fazê-lo com o mesmo sentido ou sentido diferente. O que interessa é que a direção tinha de ser a mesma. Portanto, a reta de suporte, aqui, teria de ser paralela à reta de suporte do vetor AB, em qualquer um dos sítios. Portanto, no fundo é como se fossem paralelos, está bem? Vetores colineares, podemos pensar em vetores paralelos, só para simplificar. Agora, como é que nós, na prática, vemos isso a partir das coordenadas? Temos um vetor, aqui neste caso, que é o vetor U, menos 6, 2. Sim. E queremos ver se é colinear com o vetor AB que já tínhamos, que tem coordenadas... Onde é que elas estão? Estão ali, 3, menos 1. Ok? A definição de vetores colineares diz o seguinte: dois vetores são colineares se um dos vetores, portanto, vamos pôr aqui U e V colineares,
se que um dos vetores for igual a k vezes o outro. Bem, portanto, se um vetor tiver, por exemplo, o dobro do comprimento, mantendo a mesma direção, então será colinear. Na prática, temos até dois processos. Temos que ver o processo 1 para ver se os vetores são colineares. Não sei se recordam. Se alguém se recordar, pode deixar aí uma mensagem a dizer como é que fazia. O processo 1 é muitas das vezes rápido, se calhar é o mais rápido, mas não funciona sempre, já vemos depois, que é simplesmente dividir coordenada a coordenada para ver se elas são diretamente proporcionais, ou seja, se estas divisões dão sempre o mesmo. Menos 6, coordenada x de um vetor divide por 3, coordenada x do outro, e dá-nos menos 2. Depois pegamos nas coordenadas y, pela mesma ordem, portanto agora será o 2 por menos 1. 2 a dividir por menos 1, que também dá menos 2. Então, neste caso, como os quocientes deram sempre o mesmo resultado, eles são, o U e o AB, são colineares. Está bem? Portanto, significa que existe um K, este K que está aqui, de tal forma que nós podemos escrever que o U é igual a K vezes o AB. E até podemos pensar qual será esse valor, não é? Nós assim conseguimos escrever que o vetor U é... E o que é que nós vimos? Que dava sempre menos 2, não é? Portanto, se nós multiplicarmos as coordenadas do AB por menos 2, se vocês pensarem, temos 3, menos 2 vezes menos 2, o que é que dá? Menos 6. Temos menos 1, multiplica por menos 2, dá 2, cá está. Portanto, significa que eles são colineares. Processo 2 é um bocadinho mais lento, mas é o mais genérico. Ora, qual é o processo? É exatamente usar a definição. Portanto, a definição diz-nos isto. E o que nós fazemos é pôr aqui as coordenadas. Menos 6, 2, K, o V, que neste caso não é o V, vamos pôr AB. Agora as coordenadas do AB. Distribuímos ali e multiplicamos aquele K do lado direito. K vezes 3, 3K, K vezes menos 1, menos K. E agora igualamos, não é? Coordenada x do primeiro vetor, menos 6, igual à coordenada x do segundo vetor. Portanto, esta terá de ser igual a isto e esta terá de ser igual a isto. Pronto, daqui vai sair exatamente aquele valor de k. Na de cima, passando o 3 a dividir, daria menos 6 sobre 3, que é menos 2. Em baixo, isolando o k, também dá menos 2. Tem que dar o mesmo valor de k. Está bem? Portanto, conclusão, como existe um k, tal que o vetor u é igual a k vezes AB. Neste caso, o k é menos 2. Pronto. Está feito mais um. Vou-vos pedir que reajam agora aí, que digam alguma coisa. Até agora, se está tudo bem. Tomás diz que só se lembra do primeiro processo. Ok. Alguém, qual era o processo que vocês usavam? Vão deixando aí nas mensagens, está bem? E vão lendo já as próximas perguntas. Agora, eu penso que se calhar o que eu vou fazer, exatamente, vamos fazer o seguinte, eu vou-vos dar uns minutinhos e vocês vão tentar fazer as 3 alíneas que faltam, escrever uma equação vetorial da reta, escrever a equação reduzida da reta AB e depois também para a circunferência. São coisinhas que, principalmente as retas, mas a circunferência também vai começar a aparecer com um processo e uma técnica diferente este ano, 11º, mas vai novamente aparecer, está bem? Já em breve. Quando começarem o produto escalar, um bocadinho depois, aparecem. Então vá, vão tentar fazer e eu já aqui volto.
Bom, vamos continuar então. Se tiverem já resultados, se conseguirem escrevê-los no chat, podem deixar. E vamos juntar aqui mais algumas fórmulas só de revisão. Precisamos da equação vetorial. Para a equação vetorial, o que é que vamos precisar? Vamos representar aqui a reta, por exemplo, R. Vamos precisar de um ponto, P, que eu vou representar por x0, y0, as suas coordenadas, e precisamos de um vetor que dê esta direção, não é? Portanto, o vetor, podemos usar aqui o vetor U, que terá coordenadas U1, U2. Pronto, tendo isto, o que é que nós escrevemos para a equação vetorial? xy igual a, e decorem ponto mais k vetor, que eu acho que ajuda. Portanto, o ponto, coordenadas x0, y0, mais k, e depois o vetor, u1, u2, com o k pertencente a R. Cuidado, quem acabou de sair da trigonometria tem o hábito de escrever k pertence a z, não é? E agora aqui estamos outra vez em k pertence a R, para dar todos os pontos da reta. Esta equação vetorial funciona tanto no plano, duas coordenadas, como no espaço, está bem? A equação vetorial. Depois, o que é que precisamos mais? Precisamos depois da equação reduzida. Mas vamos começar já por escrever esta. A equação vetorial, então, que é a linha E, ficaria xy, ponto, temos dois pontos, vamos escolher, por exemplo, o A, 1, 2, mais k vezes, e vamos usar, por exemplo, o vetor AB, 3 menos 1, com o k pertencente a R. Bem, portanto, eu escrevi assim, usei o ponto A, usei o vetor AB, mas vocês podiam ter escolhido de outra forma, não é? Podiam ter usado o ponto B, aqui, por exemplo, mais k, e podiam ter usado, por exemplo, o vetor BA, que seria menos 3, 1, o simétrico, não é? É só trocar os sinais das coordenadas. E funcionava na mesma. Temos é que ter um ponto qualquer da reta, um vetor que dê a direção da reta. Pronto, esta é a vetorial. Vamos já para a reduzida. Até aqui tudo bem? Vão deixando aí mensagens, está bem? Que é para eu perceber se está tudo... Ok, o vetor, Tomás, é o vetor que dá a direção da reta. Nós já temos o vetor AB, vamos aproveitá-lo. Mas em muitos exercícios... pode haver um vetor, ou vários vetores, vários pontos na figura, e nós temos que encontrar aquele que dá a direção. Não é? Não pode ser, por exemplo, assim, obviamente. Tem que ser a direção paralela, a mesma direção que a reta que nós queremos. Está bem? Bom, seguindo para a equação reduzida, que vocês utilizam muito mais, mx mais b, esta só para o plano, só para duas dimensões. Está bem? Se estivermos no espaço, vamos usar principalmente a equação vetorial. Para o plano, podemos usar esta equação reduzida e têm que saber muito bem como é que se relacionam estes elementos, que é o declive, o M, e a ordenada na origem, o B, com o vetor, com os pontos. Portanto, vão ter que perceber isso rapidamente. Ordenada na origem e perceber como é que estas coisas aparecem na figura. Se fizermos um esboço, por exemplo, se eu tiver aqui uma reta qualquer, nós sabemos que este ponto que aqui está vai ter coordenadas 0, o x é 0, não há dúvida, e b. Esta ordenada na origem aparece neste ponto, é a segunda coordenada. O declive vai controlar aqui, no fundo, vai estar relacionado com o que vamos falar a seguir, que é a inclinação, já lá vamos. Mas, neste caso, com este aspecto, seria um declive positivo, não é? Se a reta fosse decrescente, o declive já seria negativo. Se fosse uma reta horizontal, já agora vamos aqui, M negativo, uma reta horizontal teria declive 0, não é? Pronto. As retas verticais, muita atenção, não têm este tipo de equação. Uma reta vertical, ver se eu consigo pôr aqui no meio disto tudo, já teria uma equação completamente diferente, do tipo, se recordarem, x igual a um determinado número. Vamos pôr aqui, por exemplo, sei lá, k, uma constante qualquer. Está bem? Bom, então, como é que nós descobrimos o declive? Já vamos ter aqui duas fórmulas que vêm do ano passado,
E este ano vamos ainda ver outra. Portanto, do ano passado, o que é que vinha? Que o declive podia ser determinado a partir de 2 pontos. Se tivermos os pontos, vamos lá pôr aqui outra vez, ponto A, x1, y1, ponto B, x2, y2. Se recordarem, era a diferença entre as ordenadas sobre a diferença entre as abscissas. Fórmula número 1. Outra, a partir do vetor. Se tivermos o vetor que dá a direção da reta, se tivermos as suas coordenadas, também podemos calcular o declive com... Portanto, vamos pôr aqui esta... Está associada aos pontos. E agora aparece uma outra que é simplesmente a segunda coordenada do vetor sobre a primeira coordenada. Tá bem? Outra forma de chegar ao declive. Já temos duas. Então, com isto, vamos escrever a equação reduzida desta, f, y igual a mx mais b, precisamos do m. Uma vez que já temos aqui o vetor, vamos aproveitá-lo para descobrir o declive logo diretamente a partir do vetor. Aplicando esta fórmula, será a segunda coordenada menos 1 sobre a primeira, 3. Isto daria menos 1/3. E vamos já colocar aqui o que temos. 1/3 de x mais b. Agora, o b, às vezes até podemos conseguir fazer uma leitura a partir da figura. Por exemplo, ali, nesta figura, temos uma ideia, mas não temos o valor exato, não é? Sabemos que a reta cruza o eixo y, que está aqui neste ponto. Este ponto será o 0b. Mas não temos a leitura exata daquele valor, portanto não conseguimos por aqui, não é? Às vezes já está lá na figura. Então o que é que fazemos? Vamos buscar um ponto qualquer da reta. Pode ser, por exemplo, o ponto A. O ponto A tem coordenadas 1, 2 e substituímos. Cuidado aqui, porque primeiro está o x, depois está o y, obviamente, mas quando vamos substituir, primeiro aparece o y, aqui na equação da reta, não é? Vamos substituir o y por 2 e o x por 1. Fazemos as continhas e eu penso que ainda conseguem ver aqui em baixo, espero. Fazemos as contas, isto seria b igual a o 2, que é 6/3, o menos 1/3 vai para o outro lado, mais 1/3, e temos b igual a 7/3. Vamos lá ver se isto faz sentido. Aliás, vamos ver se o m e o b fazem sentido. Portanto, só destacar aqui, o m já temos, e o b, que é 7/3. Então, com isto, vamos escrever a equação já completa, menos 1/3 de x mais 7/3. Ok. Agora vamos à figura e vamos ver se isto faz sentido. O declive é negativo. Olhando para a reta, o que é que nós vemos? A reta é decrescente. Então faz sentido. O declive tinha mesmo que ser negativo. O b, a ordenada na origem, é 7/3. Ora, 7/3 é um pouco mais que 6/3. 6/3 era 2, seria aqui. Portanto, também faz sentido. Está um bocadinho acima. Isto é 7/3. Não chega a 3, que já seriam 9/3. Portanto, está feita. Equação reduzida. Agora, falta só a circunferência. Para a circunferência, vamos precisar aqui um bocadinho mais de espaço. Nós precisávamos de alguns elementos da circunferência. O centro, vamos dizer que o centro tem coordenadas AB, por exemplo. Vamos imaginar que isto está inserido teríamos aqui um referencial qualquer, não é? Não, certo? Vamos pôr assim, por exemplo. E teríamos as coordenadas do ponto C. E o que é que precisamos mais? De uma medida que é o raio. Ou algo que depois nos dê o raio. Tendo o raio, então podíamos escrever a equação reduzida da circunferência, que era x menos primeira coordenada do centro, que é A, ao quadrado, mais y menos segunda coordenada do centro, que é o B, ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Está bem? E definíamos a circunferência. Depois, também se poderia definir o círculo. O que é o círculo? Seria a linha, a circunferência é só a linha. O círculo inclui também o interior, não é? Os pontos interiores. Para definir o círculo, então, não poderia ser uma igualdade, teria que ser menor ou igual. Está bem? Portanto, se usássemos isto, era para definir
o círculo. Não é das coisas que vai ser mais necessário depois, mas fica aqui. Ok, isto é para a circunferência. Então é isto que nós queremos, precisamos do centro, precisamos do raio. Pedem-nos uma circunferência de diâmetro AB. Então, o que é que nós podemos aproveitar aqui? Centro. Nós até já temos o centro, não é? Vão lá dizendo aí o que é que será o centro. Enquanto eu preparo aqui tudo. Se olharem para a figura, talvez ajude. Agora, só confirmar aqui as vossas respostas. Eu não estou a receber aqui nada, portanto, vão-me confirmando se está tudo ok com as mensagens. Mas, olhando para a figura, nós vemos que podemos usar como centro o ponto médio, não é? Que já temos. Então, vamos buscar como centro, isto é para a linha G, o centro que é o ponto médio da AB, que nós já tínhamos. Tem as coordenadas 5 meios, 3 meios. Depois temos o raio, precisamos do raio, e o raio, o que é que nós já tínhamos? Nós no início determinamos o comprimento da AB, portanto nós temos o diâmetro. O AB, o comprimento deste segmento é o diâmetro, que é igual a raiz 10. Então o raio será metade, não é? Será raiz 10 sobre 2. Vamos juntar isto tudo, vamos colocar na equação e ficaria x menos primeira coordenada do centro, 5 meios, tudo ao quadrado, mais y menos 3 meios, tudo ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Ora, o raio ao quadrado, vamos pôr aqui, seria raiz 10 sobre 2, tudo isto ao quadrado, que vai dar o quê? Em cima 10, em baixo 2 ao quadrado 4, simplificando 5 meios. Portanto, vai ficar aqui, 5 meios, está bem? Portanto, isto é o resultado do raio ao quadrado. Ok, Rosa, ponto médio, boa. Eu recebo sempre as mensagens com um pequeno delay, portanto, vão reagindo. Às vezes posso só responder mais tarde. Pronto, está feita a revisão. Já passámos aqui pelas ideias principais. Vamos rapidamente entrar já no que é de 11º. Para isso, vamos precisar de um novo conceito. Vamos agora olhar aqui para a ideia da inclinação e o que é que ela tem a ver com declive. Ok? Todos prontos? Digam-me aí nas mensagens, se faz favor. Então vamos lá, que é para depois poderem fazer já os exercícios. Então temos aqui 4 exemplos de retas, cada uma corresponde a uma situação diferente. Temos aquelas que já vimos, reta crescente, portanto aqui teremos um declive, teremos um declive positivo, vamos lá colocar aqui, portanto esta tem m maior que 0. A seguir temos uma reta decrescente, portanto temos declive negativo. Depois temos uma reta horizontal, temos declive 0. E temos uma reta vertical em que o declive já não estará definido, está bem? Portanto, o m, por isso é que não existe uma equação deste tipo para esta situação. Isto não existe agora, está bem? O m não está definido. Ok, isto é o que já sabíamos, o declive. Agora, o que é a inclinação? A inclinação é um ângulo, ok? E definiu-se que esse ângulo é o ângulo formado entre a reta e o eixo x, está bem? Tecnicamente tem ali mais qualquer coisa, mas na prática, para aquilo que nos interessa agora, nós vamos pensar sempre. Temos uma reta, por exemplo, na situação 1, olhamos para ali e vemos o ângulo definido entre essa reta e o eixo x, está bem? Portanto, este ângulo vamos dizer que é alfa, e é isto que nós chamamos a inclinação, está bem? Portanto, o alfa será a inclinação da reta. Inclinação da reta. Obviamente que se mexermos neste ângulo, não é? Se fizermos, por exemplo, assim, um ângulo com uma amplitude maior ou menor, nós estamos a alterar o quê?
O que é que isto afeta? Eu posso fixar aqui a ordenada na origem e ter vários ângulos diferentes, não é? Aquilo que eu estou a modificar não é necessariamente a ordenada na origem. Estou a modificar o declive, está bem? O M. Portanto, tem de haver uma relação entre o M, o declive, e o alfa, a inclinação. É isso que já vamos ver a seguir. Portanto, ali nas outras situações, o 2, atenção, porque o ângulo que nós consideramos como inclinação, no caso das retas decrescentes, de declive negativo, o ângulo não vai ser este, está bem? O ângulo é sempre, digamos, com o semi-eixo positivo, portanto vamos considerar este ângulo, alfa. Bem, está aqui em baixo, no caso inicial era um ângulo que ficaria entre 0 e 90 graus, um ângulo agudo aqui. Nesta segunda situação em que a reta tem declive negativo, já será um ângulo entre 90 e 180. Terceira situação, a reta é horizontal, o declive é 0, a inclinação também é 0. O alfa, aquele ângulo, é 0. Tá bem? Não é 180, consideramos sempre como 0. Última situação, embora o declive não esteja definido, o M não existe, mas a inclinação, vamos dizer que é 90 graus, porque o ângulo formado aqui, nós podemos marcá-lo, seria de 90 graus, está bem? Aqui seria de 0 graus. Pronto, temos as 4 situações. Agora, sempre que tivermos uma reta não vertical, vamos esquecer por agora esta última situação, existe uma fórmula que relaciona o declive com a inclinação, que era o que estávamos à espera. Qual é a fórmula? O declive é a tangente da inclinação, a tangente do alfa, está bem? Portanto, muita atenção. O alfa é um ângulo. Pode estar em graus, pode estar em radianos, que é o que nós usamos, não é? Ou graus ou radianos. O que é o M? O M é a tangente desse ângulo. O M não é um ângulo. O M é, digamos que um número, que resulta de fazer aquela tangente, está bem? Portanto, este não é um ângulo. Portanto, não confundam, está bem? O que é que nós vemos aqui também? Passamos a ter neste momento 3 fórmulas para o declive. Declive a partir de 2 pontos, já vimos há bocado. Declive a partir de um vetor, das coordenadas do vetor. E agora temos o declive relacionado com este ângulo que é a inclinação. Tá? Tem que saber todas. E saber relacionar. Bom, vamos aos exercícios. Agora vão tentar aplicar isto. Alguns de vocês já deram, outros não. Portanto, vão tentar fazer o melhor possível. Tá bem? Os 2 exercícios, aliás, que eu vos vou colocar, são mesmo de início, ainda não são daqueles típicos de teste, mas vamos começar por aqui. Tá? Alguma dúvida, deixem-se, faz favor, e vou-vos dar uns minutinhos para tentarem fazer este.
Ora bem, vamos então continuar. Não sei se alguém já conseguiu chegar a algum resultado, mas podem deixar aí nas mensagens, está bem? Vamos a isto. Então, por onde é que vamos começar? Primeiro que tudo, estão a pedir-nos um ângulo que não é aquele ângulo de que nós falámos. Muito cuidado, está bem? O que é que nós vemos aqui? Na realidade, o ângulo que nos estão a pedir está lá perto. Eu vou marcar aqui, aquele que nós falámos há pouco, que seria a inclinação da reta, é este. Tá bem? Vamos pôr aqui um alfa. Mas claro que, sabendo um deles, sabendo o alfa, por exemplo, facilmente se descobre o beta, porque eles se relacionam, não é? O que é que nós sabemos? Que o beta mais o alfa, vemos ali que dá 180 graus. Tá bem? Eu já estou a trabalhar em graus, porque é isso que pede a pergunta. Poderia estar também em radianos. Pronto. Agora, o que é que nós temos? Temos ali dois pontos. Vamos, se calhar, atribuir-lhes letras. O ponto A, vamos dizer que é este 0, menos 2, seria aqui. E o ponto B, que é este 4, 0, não é? Então, o que é que nós podemos descobrir sobre a reta a partir destes dois pontos? Nós vimos que tínhamos uma fórmula para o declive a partir de dois pontos, não é? Diferença entre os y's, podemos fazer, por exemplo, o y do B, 0 menos, e aqui cuidado, o y do A, menos menos 2, e depois em baixo o x, 4 menos o 0, o que nos leva para 2 sobre 4, 2 quartos dá 1 meio, ok? Quando fazem estes cálculos, muita atenção, pensem sempre se faz sentido. Este m, este declive de 1 meio, faz sentido? Ele é positivo. Se é positivo, a reta cresce. Faz sentido. Está bem? Portanto, atenção. Ok, então temos o declive. O que é que se pode fazer com o declive agora? Nós sabemos que, a partir do declive, ou há uma relação entre o declive e a inclinação. Vimos há pouco, com a outra forma, o m, o declive, é a tangente da inclinação, alfa. Seria mais fácil fazer no sentido contrário, que era, por exemplo, eu sei que o alfa é, por exemplo, π sobre 4. Se eu souber a inclinação, é fácil calcular o declive, fazendo a tangente desse ângulo, que seria a tangente π sobre 4, era de tabela, dava 1, não é? Portanto, este é o sentido mais fácil para o exercício. Aqui estamos a fazê-lo ao contrário. Nós temos o declive é 1 meio, e queremos é aquele ângulo. Portanto, o que nós sabemos é que há um ângulo
vamos pôr aqui, há um ângulo cuja tangente é 1/2. Ok? Mas, que ângulo será esse? É isso que nós temos de descobrir. Bom, 1/2, se vocês se recordarem da tabela, não diz nada, não é? Não há assim nenhum ângulo conhecido cuja tangente dê 1/2. Conclusão, nós vamos ter que trabalhar com a calculadora. Portanto, vão preparando aí a calculadora, se tiverem à mão, e vamos fazer a operação inversa da tangente. Não é? Se eu tiver um ângulo, por exemplo, se eu tiver aqui um ângulo, π sobre 6, não, aquele que eu usei, π sobre 4, por exemplo. Okay? E se eu quiser a tangente, vou à calculadora, faço a tangente disso. E a tangente de π sobre 4 vai-me dar 1. Mas se eu quiser fazer a operação inversa, o que é que eu vou fazer agora? As calculadoras podem ter como designação tangente menos 1. Algumas dizem tangente menos 1. Poderão também ver arco de tangente. Está bem? As duas coisas funcionam. Portanto, se forem à calculadora e se fizerem tangente menos 1, não é tangente e depois menos 1 como operação. É a operação inversa da tangente. Aquele menos 1 pequenino. E se colocarem lá 1, agora depende. Se a calculadora estiver em graus, e isso é outra coisa importante, têm que saber mudar para modo em graus ou modo em radianos, conforme precisem. Se estivesse em graus, por exemplo, eu iria obter aqui 45 graus. Se estivesse em radianos, depende da calculadora, não é? Poderia dar-me o valor em radianos que correspondia à divisão de π por 4 ou alguma calculadora que desse mesmo π sobre 4. Pronto, então neste caso vamos precisar desta função. Vamos à calculadora e vamos fazer a função inversa da tangente, que deverá estar ao pé, depende da calculadora, depende do modelo, mas poderá estar ao pé do botão que diz tangente ou terá que estar em algum sítio com funções da trigonometria. Está bem? Procurem. E se fizerem isso, vão obter um valor aproximado. A tangente menos 1 de 1/2. Vão dizendo aí nas mensagens se estão a conseguir fazer isso na calculadora. Ok? E vão obter um número que vamos ter que arredondar. Eles pedem-nos para arredondar as unidades. Eu tenho aproximadamente... agora é assim, atenção, o que nós queremos arredondar das unidades é o ângulo beta, a amplitude deste ângulo. Este ainda não é o resultado final, portanto vamos deixar mais algumas casas aqui de margem, portanto 26, eu vou deixar 565 por enquanto para o alfa. Ok? Isto em graus. Vão de confirmar aí com as vossas calculadoras. Agora, tendo isto, vamos descobrir o beta. E já vimos que, no fundo, eles são suplementares, é o que se chama isto, quando acontece esta relação entre os dois. Então, o beta será 180 menos o alfa, aproximadamente 180 menos estes 26,565, e, arredondando às unidades, eu tenho 153 graus. Para o beta. Ok? Está feito. Alguma dúvida, alguma coisa, deixem-se, faz favor, aí nas mensagens. Nada? Bom, então vamos para a frente. Agora vem o mais difícil. O mais difícil, que é quando o declive é negativo. E aqui é que costuma estar a rasteira, tá bem? Tem que ter muita atenção a isto. Então, no exercício 3, eu já fiz aqui o desenho e já se percebe que o declive vai dar negativo. A reta é decrescente. Bom, então vamos lá calcular o declive primeiro, porque a seguir vamos ter que calcular a inclinação. É aquilo que nos é pedido. Eu não sei se alguém já tem valores. A Rosa está a perceber. Ótimo. O Tomás vai dizendo aí se está tudo ok até aqui. Portanto, vamos calcular novamente o declive. Fazemos a mesma coisa. A partir dos dois pontos, vamos buscar y e o y do outro. Fazemos 2 menos menos 1. Podia fazer ao contrário, está bem? Podia fazer menos 1 menos 2, desde que mantenha a mesma ordem depois. Depois fazemos o 0 menos o 3 em baixo. Isto vai nos dar, em cima 2 mais um 3. 3 sobre menos 3, temos um declive de menos 1. Ok, Tomás, estás a perceber também? Então cá está o declive negativo. E o que é que acontece agora? Agora muita atenção. Quando vocês têm o declive negativo, o
querem descobrir a inclinação. Se olharmos ali para a figura, onde é que está o ângulo que chamamos de inclinação? Ele vai ter que estar entre a parte positiva do eixo X, aqui, e a reta. Portanto, é este ângulo aqui, alfa. Mas este ângulo é um ângulo positivo, não é um ângulo negativo. Agora, o que é que acontecia? Portanto, eu vou pôr aqui. Portanto, isto agora é mesmo perigo. Atenção. Se vocês pensarem, se o declive é a tangente da inclinação, então eu faço a inclinação, é a função inversa da tangente aplicada ao declive. Chegam aqui, colocam menos 1 aqui dentro, vão à calculadora e ela diz-vos o quê? Se tiverem graus, vai-vos dizer menos 45 graus. Ok? E vocês põem isto como resposta e está errado. Está bem? Porquê é que está errado? A inclinação está definida sempre daquela forma, será sempre um ângulo positivo. Ou eventualmente zero, não é? Se a reta for horizontal. Portanto, temos que fazer aqui um acerto. Nós podemos ir à calculadora, embora aqui até não fosse necessário, porque era um valor de tabela, não é? O declive. Nós sabemos que a tangente dá 1 para 45 graus e por isso também não era difícil chegar ao ângulo que queríamos, relacionado com esses dos 45. Mas se não fosse de tabela, nós precisávamos de usar a calculadora e temos que perceber o que é que a calculadora nos está a dar. Ela vai nos dar sempre o ângulo, quando o declive é negativo, ela vai nos dar o ângulo no sentido negativo, vai nos dar este ângulo assim. Portanto, estava a dar-nos aqui menos 45 graus. E este não é o que nós queremos. Mas podemos usar este ângulo e agora fazer um acerto. Como é que a partir deste nós vamos chegar ao ângulo que queremos? Podemos somar-lhe quanto? Vamos ter que lhe juntar. Para ver se eu consigo marcar isto aqui. Temos que lhe juntar 180. Portanto, vamos fazer mais 180 graus e já vamos ficar com o ângulo alfa. Está bem? Então vamos escrever isso. Então isto feito da maneira correta seria, bom, nós sabemos que o declive é a tangente da inclinação. Ok? Então nós estamos à procura de um ângulo cuja tangente já sabemos que dá menos 1, está aqui. E, eu vou pôr aqui para reforçar, esse ângulo terá que ser positivo. E se quisermos ainda podemos dizer mais. Este ângulo vai variar entre quê? Para a reta ficar decrescente, terá que ser de 90 graus, aberto, se não ficava vertical, até 180 graus, também aberto. Eu estou à procura do ângulo, cuja tangente é menos 1, mas tem que estar aqui. Aquele dos menos 45 não pertence a este intervalo. Então, este ângulo, se quisermos usar esta ideia, poderia ser os menos 45 mais os 180. E isto vai nos dar a resposta final, que são os 135. Portanto, esta é que é a inclinação. Este é que é aquele ângulo alfa que está marcado ali na figura. Este alfa que é 135 graus. E agora faz sentido, não é? É um ângulo obtuso. Ok? Vejam lá se perceberam mesmo. Isto é muito importante, que é uma das rasteiras típicas nestas perguntas. Está bem? Provavelmente, se sair no teste, há de ser com um declive negativo, só para ver se vocês perceberam esta questão. Portanto, deixem aí nas mensagens, nos comentários, a ver se está tudo ok. Pronto. Também podíamos ter feito sem a calculadora, como eu disse. Não é? Podíamos ter feito sabendo que estávamos à procura do ângulo cuja tangente é menos 1. E se pensarmos no círculo trigonométrico, sabemos que isso ocorre, é verdade que ocorre aqui, em menos 45 graus, ou seja, menos π sobre 4, mas também ocorre ali, e é ali que nos interessa. Portanto, este ângulo aqui seria, vamos pôr aqui, este seria π sobre 4, este seria menos π sobre 4, mas o que nós queríamos estava aqui, então seria, eu estou a trabalhar em radianos, está bem, mas depois podemos converter para graus. Portanto, daqui até aqui, π, e depois andávamos para trás, portanto, seria o π menos π sobre 4, que era 3π sobre 4. E 3π sobre 4 em radianos corresponde aos 135 graus. Não é? Portanto, em graus seria 135. Ok, Rosa, mas já entendeste? Ótimo. Pronto, é que este é mesmo para acertar no teste, está bem? Vai estar lá à vossa espera quase de certeza. Pronto.
Ok. Bom, então é assim, em princípio, nós hoje não vamos fazer um outro exercício que eu tinha aqui preparado, porque ele precisa de mais tempo, mas ou fazemos numa próxima sessão, ou nas vossas próximas aulas, ou eventualmente até posso gravar em vídeo e depois digo alguma coisa. Mas eu vou só mostrar para vocês verem o grau de dificuldade, que seria já de exercício de teste. Está bem? Portanto, o que é que acontece? De repente olham para aqui e veem duas retas, não é? Uma série de ângulos, mas não é para assustar. Nós vamos, na mesma, ter aqui ângulos que nos permitem chegar às inclinações, por exemplo, se quisermos. Está bem? Só aqui o início, mesmo sem resolver o exercício. Por exemplo, temos aqui uma reta S e temos aqui uma reta R. A reta S tem ali um ângulo assinalado. Será que isto é a inclinação? Ou digam-me vocês, por exemplo, qual é a inclinação, o alfa, para a reta S? Podem deixar aí como mensagem. Ora, este ângulo não pode ser marcado desta forma, tem que ser marcado para aqui, portanto é só fazer 180 menos os 60, que significa que seria 120 graus. Portanto, a inclinação da reta S era de 120 graus. Com isto, o que é que esperávamos? Um declive positivo ou negativo? Terá que ser negativo, não é? Até pela reta é decrescente e isto corresponde a um declive negativo. A reta R tem aqui um ângulo de 30 graus. Se recordarem dos ângulos verticalmente opostos, não é? Se tenho 30 graus deste lado, tenho também 30 graus deste. E, portanto, aquele ângulozinho aqui, que vai ser o alfa, vai ser a inclinação da reta R, será de 30 graus. A partir daqui, também poderíamos concluir que o declive, por exemplo, seria, neste caso, positivo, não é? Porque a reta é crescente. Pronto. Isto já era informação que, juntamente com outras coisinhas que aqui temos, não é? Temos estes dois pontos aqui que nos vão dar algo que vocês vão precisar para o exercício. Têm tudo. Conseguem escrever, por exemplo, as equações reduzidas das duas retas. E a partir daí é tentar chegar a tudo o que precisam para calcular aqui uma área. Está bem? Pronto. O exercício fica assim. Se quiserem, vocês podem tentar resolver o exercício como trabalho de casa, está bem? Como proposta para praticarem. Se calhar até é a melhor forma de fazermos. Portanto, fica este para vocês treinarem esta ideia da inclinação e dos declives. E depois, assim que tiverem, podem deixar até comentários ou aqui na gravação da stream, ou podem enviar, e eu confirmo o vosso raciocínio ou deixo depois uma proposta de resolução, está bem? Feita em vídeo. Bom, só para finalizar, recapitulando então o que é que nós vimos hoje. Voltando aqui atrás, fizemos as revisões do 10º ano. Não se esqueçam de todas estas coisinhas. Distâncias entre dois pontos, pontos médios, coordenadas de um vetor, equação vetorial de uma reta, vimos aqui também. Vimos a equação reduzida da reta, com o declive e com a ordenada na origem. E como veem, já está a fazer falta agora no 11º, não é? Vimos ainda a equação reduzida da circunferência, pode eventualmente aparecer. Já agora, só recordar, se tiverem uma reta tangente à circunferência num determinado ponto, o ângulo que essa reta tangente forma com o raio, que se intersetam aqui, estes dois, não é? É sempre um ângulo reto, está bem? Sempre 90 graus. Isto vai ser útil, assim que derem o produto escalar, vamos usar muito o facto de haver duas retas ou dois vetores, nesse caso, perpendiculares. O que é que vimos a seguir? A inclinação e o declive. Atenção a isso, declives positivos, declives negativos, declive zero e o declive não definido no caso da reta vertical, que tem uma equação diferente, x igual a um certo número, k, vá. Esta horizontal, y igual a um certo número, b. E as outras duas, se quisermos a reduzida, já poderíamos escrever esta, está bem? A fórmula, o declive é a tangente da inclinação e pronto, e depois são exercícios, muito cuidado com estes declives negativos, tá?
Pronto, alguma pergunta? Deixem, ainda posso responder a perguntas rápidas, estou à vossa disposição, portanto digam alguma coisa. Ok, Rosa, exato. Digam-me o que é que precisam para as próximas sessões. Eu estou a pensar já na próxima sessão trabalhar o produto escalar mesmo. Ok? Portanto, eu penso que alguns de vocês já começaram. Não sei, Tomás, se tu já começaste ou não, mas na próxima sessão vamos já trabalhar também isso. Alguma questão? Ok. Não se esqueçam de ir estudando na stream, está bem? Eu vou, de vez em quando, a stream vai estar sem som. E eu coloquei lá uma sinalização a indicar período de concentração máxima. Foi o que eu chamei a isso. Ok, a Rosa diz que está um bocadinho confusa no produto escalar. Sim, a gente vai trabalhar isso já, assim que for possível. Portanto, como eu estava a dizer, na stream para estudar, façam sessões de estudo, deixem lá quando é que começaram a estudar, quando é que terminaram, aproveitem ao máximo. Se eu estiver por lá, posso tirar dúvidas rápidas, está bem? Aproveitem isso. E pronto, deem o vosso máximo agora, está bem? E os próximos testes estão a chegar, não tarda muito. Até à próxima sessão. Não se esqueçam de deixar um gosto e subscrever quem ainda não o fez, tá bom? Bom fim de semana então.